Bom, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais um Caravelas Podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber o PH Vox para nós conversarmos sobre o Maduro e Trump, né? Vamos ver se o Maduro cai de podre ou não, né? Essa é a pergunta que todo mundo quer responder, né? Então, obrigado, PH Vox, por aceitar o nosso convite para essa conversa. Eu que agradeço, meu cara. É sempre um prazer estar aqui no Caravelas e para falar principalmente aí, né, sobre a América Latina, é um tema que eu aprecio muito, né? Tenho muita atenção, então é uma alegria, como sempre, estar aqui. Bom, antes de a gente falar do Maduro, já emendando aqui da América Latina, o que você achou aí da eleição na Bolívia? Olha, interessante e ao mesmo tempo eu estou olhando com apreensão o que está vindo de lá, porque eu até tive a oportunidade de conversar um dia antes da eleição com o Carlos Sánchez Berzaín, fiz uma entrevista com ele é ex-ministro da Defesa da Bolívia, e ele chamou atenção para algo muito importante. É óbvio que o MAS está saindo com isso, o Foro de São Paulo está perdendo força lá dentro, só que eles estão muito enraizados nas instituições. Então, independente aí de quem ganhe a eleição, eu espero que seja o Jorge Tutu Quiroga, que é alguém assim com visões mais claras, né? Não é aquela coisa que a gente fala, olha, um direitista, um conservador, um contra-revolucionário, assim, extremado, não é. Mas ele é melhor do que o candidato que ficou ali em primeiro lugar, que compõe muito com todos os lados, é uma espécie de, entre aspas, centrão. Então, isso pode colocar aí o MAS novamente nas estruturas do governo. O problema que nós temos grande é justamente esse. Como você elimina a influência? Nós tivemos um experimento aqui no Brasil muito parecido. Quase 20 anos de PT, e quando o PT sai do poder, nós vimos que a presidência, em determinado aspecto, ficou travada, né? É claro que foram vários problemas, não é só esse, mas o nível de infiltração no Estado era muito grande. Esse vai ser o desafio do próximo presidente boliviano. O que a gente tem ali de bom que aconteceu já foi que, tendo a certeza que o MAS está saindo, o próprio judiciário começou a rever os erros que estavam cometendo, os abusos que estavam ocorrendo, principalmente com a oposição política. Nós tínhamos a ex-presidente Janine Áñez, que também foi presidente do Senado, presa, sendo acusada de uma espécie de genocídio étnico, porque teria patrocinado ou comandado, né, ali o assassinato de algumas pessoas, e que na verdade a história não é bem essa, né? Ali foi uma manifestação extremamente violenta que ocorreu por parte dos partidários do Evo Morales, que tinha fraudado a eleição, fugiu do país, né? Eram manifestações extremamente violentas, e aí acabaram morrendo manifestantes e usaram isso como uma desculpa para colocar ela atrás das grades. Por quê? Porque ela ousou assumir o cargo constitucionalmente, né? Então era uma situação, até cito o caso dela com detalhes da família e tudo no meu livro sobre o Foro de São Paulo, e é uma situação que agora ela foi posta em liberdade. O próprio tribunal falou: não, precisamos rever esse processo, ele não está muito certo, então vamos aqui, pediram vistas do processo e libertaram ela enquanto isso está acontecendo. O mesmo aconteceu com o governador da província de Santa Cruz, tá? Santa Cruz ali de La Sierra, que é uma espécie do estado de São Paulo aqui para o Brasil, e ele foi sequestrado na rua, também acusado de conspiração política e tudo, voltando do gabinete para casa, foi parado na rua, levado para a prisão, nunca teve um julgamento aberto, pleno, com direito à ampla defesa, algo parecido com o que acontece em outros países aí, né, professor, que a gente vê na América do Leste, a gente vê isso acontecer. E o caso dele tem um requinte assim de crueldade muito complexo, porque por ele ser um governador em exercício, colocaram ele em uma cela especial, que ele tinha a cama dele, tinha ali livros e tudo mais. Era uma cela um pouco mais, parecia um quarto. E a esposa dele ia o visitar. E, obviamente, um casal se encontra, acontece, né? Eles têm ali as suas intimidades.
o regime começou a gravar as intimidades do casal para usar para extorsão. Só para a gente ter uma noção do que nós estamos falando aqui. Foi algo que a gente denunciou na época. Então, agora ele também foi posto em liberdade. Há bons ventos. E o que fica de expectativa é, com a mudança do governo daqui 3 meses, nós devemos assistir, se tudo correr dentro do planejado, uma diminuição da influência chinesa e, sobretudo, da Rússia, que está muito arraigada dentro da Bolívia, pouco se fala sobre isso, tá? Principalmente no lado atômico, dentro do país andino, do nosso vizinho, e existe uma expectativa de um novo alinhamento da Bolívia com os Estados Unidos da América nessa guinada que a administração Trump está conseguindo dar, como fez agora com o Equador, fez com o Paraguai, fez com a Guiana, fez com a Argentina, principalmente. Temos eleição no Chile também agora em novembro. Então há uma expectativa de cada vez mais países estar se realinhando com os Estados Unidos da América na região, e isso vai deixando o Brasil mais isolado no meio de tudo, né? Comenta também um pouco no Chile, no Peru e na Colômbia, né? Aí da Colômbia a gente já vai para a Venezuela. Perfeito. Olha, o Chile, a situação lá está bem acirrada. A esquerda moderada, que colocou ali como o garoto propaganda nas últimas eleições para derrotar o Piñera, foi justamente, agora falecido Piñera, né? Foi justamente o Gabriel Boric. O Boric, ele não vai concorrer, não tem a possibilidade de concorrer à reeleição, e uma pessoa uma senhora que é do Partido Comunista, nominalmente o Partido Comunista mesmo, do Chile, é a principal candidata, tá? Do outro lado, mais à direita, tem um candidato forte também, que é o Antônio Kast, tá? O Antônio Kast, ele já vem concorrendo a algumas eleições. Nas pesquisas, ele está aparecendo aí em segundo lugar. E nós temos um libertário também, que tem uma trajetória interessante, que é o Johannes Kaiser, tá? Então, o Kaiser também está concorrendo, mas eu não acredito que ele vá ter condições, assim, de vencer as eleições chilenas. A expectativa que está ocorrendo dentro do Chile nesse momento é que nós teremos um segundo turno, tá? O Kast, se as pesquisas estiverem corretas, ele vai em segundo lugar numa margem aproximada, tá? Com a candidata, agora me fugiu o nome dela, mas enfim, vai numa margem aproximada, só que em segundo lugar, mas a expectativa é que haja uma virada no segundo turno, tá? Porque existe uma insatisfação muito grande no Chile com os rumos econômicos que foram tomados, e com uma espécie de revolução que estava em andamento ali dentro do país também. Por quê? Desde 2019, nós vimos, isso começou com a Venezuela, a brisita bolivariana, e o Chile foi um dos países que mais sofreram com uma infiltração de revoluções mesmo, uma espécie de revolução colorida que foi posta ali pela cúpula do Foro de São Paulo, confessada em vídeo pelo Maduro isso. Aconteceu no mesmo tempo na Argentina, na Colômbia, no Peru e no Chile. E no Chile eles conseguiram emplacar uma nova constituinte. E essa constituinte já tem 6 anos, já foram 5 tentativas de uma nova constituição por referendo, e todas elas são derrotadas. A primeira era escandalosa, praticamente transformava o Chile num país ecológico, e tinha uma jogada igual ao que foi feito na Bolívia em 2014. Refundava o Chile, ou seja, o Chile deixa de existir e nasce um novo país naquele mesmo território, só mantém o nome. E aí eles colocam uma nova constituição que mudaria tudo. Isso não foi para frente. Já foram mais 4 propostas de constituição, todas foram derrotadas até o momento, e a constituição que ganhou a alcunha de Constituição do Pinochet continua ativa. E o Chile está no impasse, porque eles têm a solicitação de 2020 da população de fazer uma nova Constituição, só que, ao mesmo tempo, o povo não quer a Constituição que está sendo aprovada no Congresso. Talvez, né, aqui seja a solução fazer um novo referendo, e esse referendo, vocês querem que permaneça a Constituição de sempre que está aí? Então
vamos embora. Porque, querendo ou não, o pessoal fala assim, a Constituição do Pinochet. Isso dá uma alcunha, porque a gente sabe vários problemas que o Pinochet teve ali durante o seu mandato e a sua ditadura, mas a Constituição que ele fez colocou o Chile num bom caminho, principalmente econômico, né? Então, as pessoas estão começando a se dar conta disso, apesar da alcunha que é tentada pôr ali em cima disso. Então, em novembro, dia 16 de novembro, acontece a eleição de primeiro turno no Chile. A gente vai estar de olho também. Estamos preparando algumas coisas lá no PH Vox, né, para fazer essa cobertura, para acompanhar de perto, porque ela é muito importante, essa eleição. O Peru, em breve, também teremos eleições. Por enquanto, nós estamos com o governo da Dina Boluarte, que era a vice do Pedro Castillo, que no final de 2022 tentou dar um golpe de Estado. Ele tentou aplicar um autogolpe, né, e isso gerou um grande problema. Ele não conseguiu adesão, principalmente das armas, né, tanto da polícia quanto das forças militares, e ele terminou o dia, depois de dar um golpe de Estado na televisão, aplicar lei marcial e tudo mais, refugiado na prefeitura de Lima, que também é a capital do Peru, com o prefeito da cidade negociando a rendição dele. Ele permanece preso até hoje, né? Aí ainda está sendo julgado. A Dina Boluarte, que também era membro do Foro de São Paulo, teve que se afastar mais para poder continuar ali no poder. O correto seria ela ter tido convocado eleições presidenciais, né, por conta do tempo que o Pedro Castillo estava, só que houve um acordão para ela permanecer. E isso faz sentido porque, por conta da Operação Lava Jato, da influência do PT e do Foro de São Paulo, desde 2016, são 9 anos e o Chile teve 7 o Peru teve 7 presidentes. E uma troca sucessiva de presidentes, porque todos estavam de alguma forma ligados a esquema de corrupção envolvendo favorecimento, principalmente com a Operação Lava Jato. A influência do esquema do Petrolão, do PT, do Lula e todos os seus asseclas, né, e empresas que eram campeões nacionais que ele colocava ali dentro do Peru, levou a grandes problemas, isso desde 2006. É tanto que teve um caso agora que ficou mais famoso, da Nadine Heredia, que era a ex-vice-primeira-dama, que seria condenada junto com o marido, o Manto Mala. Ele foi para o tribunal, foi condenado, está preso, ela fugiu para a Embaixada do Brasil e foi protegida pelo corruptor. Né? Se o Lula estivesse no Peru, ele também estaria no banco dos réus e seria condenado à prisão aquele dia. Ele deu guarida e ainda ajudou na fuga. Né? A senhora Heredia, que, ao que tudo indica, está vivendo bem em São Paulo, num bairro de alto padrão. Agora sabe-se lá com que recursos, né? Mas um desdobramento, porque lá no Chile eles também têm uma Operação Lava Jato, com o mesmo nome, que está ativa e prendendo o pessoal. Diferente aqui do Brasil, que foi destruída não só ela, como as provas. E tem a Colômbia, né? O professor perguntou. Nós temos uma situação lá também bastante complexa que está acontecendo, porque, como boa parte da audiência sabe, o Gustavo Petro é um guerrilheiro do M19, tá? Um grupo narcotraficante terrorista, que acabou sendo alçado à presidência depois de concorrer a algumas eleições, exerceu alguns cargos executivos também, como a prefeitura de Bogotá, entre outros, só que vem fazendo um governo muito errático, tá? E é um governo que distancia muito a posição da Colômbia nos últimos 30 anos. A Colômbia, principalmente ali desde a época dos grandes cartéis, como o cartel de Medellín e o cartel de Cali, sempre teve uma posição de aproximação com os Estados Unidos da América. Essa posição foi completamente revertida, foi um giro de 180 graus. Hoje a Colômbia, ela está com um presidente que cortou relações com o Estado de Israel, né, não tem relações diplomáticas, muito parecida com o caminho que o Brasil está indo. Se afastou completamente dos Estados Unidos da América, fez uma aproximação muito grande com a Venezuela, praticamente uma estrutura de fronteiras abertas, tem contado, ou estava até pouco tempo atrás, contando com o Maduro como uma espécie de negociador para um acordo de paz com o ELN, o Exército de Libertação Nacional, uma outra guerrilha marxista, que é um fantoche, é um boneco de ventríloco do próprio Maduro, utilizado como uma milícia e também membro do cartel de Los Soles.
E isso estava gerando um alarde muito grande. Além disso, Gustavo Petro ele estava tentando fazer uma nova chave, uma nova chavização, né? Transformar a Colômbia em um estado autoritário e controlado pelo poder executivo, tal qual Chávez conseguiu fazer na Venezuela e depois foi promulgado pelo Maduro. Vale lembrar que o Gustavo Petro ele foi pupilo do Chávez, né? Nos anos 90, o Chávez tutelou muito da visão política do Gustavo Petro. Então, ele foi eleito numa grande coalizão de esquerda. O nome Frente Ampla não é comum só aqui no Brasil, foi utilizado na Colômbia também. E nessa Frente Ampla, ele conseguiu subir ao cargo. Porém, já nós temos várias dissidências. Ele é um esquerdista radical clássico, com aquela visão de luta de classes, voltado mais ao marxismo clássico. A vice dele é uma progressista no estilo PSOL aqui do Brasil. Inclusive, a campanha dele recebeu dinheiro da Open Society Foundation, tá? Não diretamente, né, mas lateralmente, através da sua vice. E, por outro lado, a própria campanha dele está envolta em diversas investigações porque ele recebeu dinheiro do tráfico e do crime organizado na campanha eleitoral. E isso foi denunciado pela própria nora dele, tá? Que se separou do filho, o Nicolás Petro. Esse é o nome do filho dele. E o Nicolás Petro, ele se envolveu em uma relação extraconjugal, a esposa dele ficou muito nervosa e aí entregou todo o esquema de mala de dinheiro que ela operava para os investigadores dentro da Colômbia. Ele chegou a ameaçar a tomar os poderes, fechar o Congresso. Ele teve um problema seríssimo com o chefe da Fiscalia, que seria o procurador-geral aqui no Brasil, o homólogo ao procurador-geral aqui no Brasil. O procurador-geral chegou aí às câmeras ao vivo, na rua, falando que se acontecesse algo com ele ou com a família dele, o responsável seria o presidente da República. Ele tentou radicalizar, a Frente Ampla de esquerda foi desfeita, porque nem a esquerda estava concordando com o rumo que ele estava querendo para a Colômbia. E ele falou que iria tentar radicalizar, tentou tomar o controle das Forças Armadas, não conseguiu em boa parte. E os dois últimos casos mais escandalosos que envolvem o Gustavo Petro no meio disso tudo, o primeiro que em abril o ministro das Relações Exteriores da Colômbia renunciou ao cargo e começou a fazer denúncias que o Gustavo Petro está com um problema muito sério, né, aí de saúde até, e que ele não está em plenas capacidades psicológicas de liderar a Colômbia. E aí, quando perguntado, ele falou que o presidente toca a presidência do país, né, administra a Colômbia à base do vício de cocaína. Tá? Então, há pouco tempo, depois disso tomar os jornais, viraram uma grande polêmica, ele fez um discurso para a militância, isso foi gravado e tudo mais, e ele disse abertamente que ele é um revolucionário e que para ele, um homem revolucionário como ele a cocaína é como se fosse um trago de uísque e que não tem nada demais. E ainda tivemos mais um escândalo envolvendo Gustavo Petro, que é casado. Ele foi flagrado de férias na cidade do Panamá, capital do Panamá, andando de mãos dadas e aos beijos com um travesti. Tá? Então, assim, a situação na Colômbia ela é bastante crítica. Existia uma expectativa muito grande em torno do Miguel Uribe, que era um senador novo, jovem, 38 anos, classificado à direita, era do partido do Álvaro Uribe, que não, apesar do nome, não tem ligação, né, de parentesco entre eles, e o Álvaro Uribe, ele chancelava essa candidatura do Miguel Uribe, que, como nós vimos, foi assassinado, né? Ele ficou 40 dias internado, mas acabou morrendo em decorrência dos ferimentos. Então, existem bons candidatos ainda na Colômbia. Tem uma senadora também que é bem vista lá, chamada de a Bolsonaro de saia, ela é conhecida dessa forma lá na Colômbia, muito aguerrida, mas ainda não tem ali uma definição clara de que para onde vai, né, a eleição na Colômbia. Bom, falei, né? Peru, Chile e Colômbia. Falou todos. Agora vamos então para
o tema principal, que é a Venezuela, né? Então, de repente, o Trump resolveu, então, depor o Maduro, né? Conta um pouco dessa história. Então, o que está acontecendo na Venezuela, agora a gente começa a colocar tudo numa ordem cronológica. Eu vou perguntar, o senhor quer que eu conte na linha dos acontecimentos que nós tivemos acesso abertamente, ou o que aconteceu de fato mesmo, que agora tem um entendimento? Vamos ver o que aconteceu de fato, né? Então, vamos lá. Porque, assim, de repente, o Trump estabeleceu uma força muito, muito grande, né, cortou praticamente as relações diplomáticas e começou a enviar, né, ali o Comando Sul para a região do Caribe, fazer ameaças, e nós começamos a ver uma situação que, poxa, parece que a coisa vai, todo mundo sabe que o Maduro é um ditador, mas o que ocasionou tudo isso? Na semana passada, nós tivemos acesso, né, através da Infobae México, que começou a trazer documentos e dados à tona que até então estavam aí despercebidos. São dois fatos. O primeiro, tá, o mais importante, é o secretário de Estado americano, Marco Rubio. O Marco Rubio, ele é filho de cubanos que vieram para os Estados Unidos também ali fugindo, né, de toda a situação de Fidel Castro e tudo mais, e ele tem um entendimento muito claro do que acontece na América Latina. Ele assumiu o cargo com uma missão pessoal muito clara e que o Donald Trump comprou, que primeiro, trazer a América Latina de volta para a esfera, né, de influência americana, ou seja, para a força gravitacional geopolítica para os Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, acabar com a ditadura castrista ali em Cuba. Só que para isso, para você derrubar a ditadura castrista, você precisa derrubar os hospedeiros de Cuba. E aqui a gente tem alguns, como a Venezuela, a Colômbia atualmente, o Brasil, né, a Bolívia, são vários países que são importantes. Então, a gente percebe esse movimento acontecendo de maneira muito brusca. É tanto que existia um lobby muito grande dentro dos Estados Unidos para que a Chevron continuasse operando. E a Chevron é uma gigante, né? O senhor já esteve nos Estados Unidos algumas vezes, o senhor vê que ali na região sul, cada 10 postos de gasolina, 8 é da Chevron, né? É muito grande eles lá. Então, ainda assim, houve uma negociação, um lobby forte, só que o Marco Rubio conseguiu barrar, né, essa influência do lobby petrolífero da Chevron na Venezuela e não aceitou as renovações que alimentavam aí em torno de 300 a 400 milhões de dólares por ano para o regime do Maduro. Então, esse foi um primeiro golpe duro que foi dado, né, no Maduro. O segundo é que existiam ali prisioneiros políticos exilados na Embaixada da Argentina há pouco mais de um ano já. E esses prisioneiros estavam sob a tutela do Brasil, porque a Argentina cortou as relações diplomáticas com a Venezuela, a embaixada teve que ser deixada, só que como tinham pessoas ali dentro, a Argentina conversou com o governo brasileiro ficou com a tutela dessas pessoas. Porém, a embaixada foi cercada pela SEBIN, que é a KGB do Maduro, né, a FSB do Maduro, e essas pessoas estavam sem acesso a remédios, sem água corrente de maneira direta, não estavam tendo acesso a muitos alimentos, remédios, e eles estavam numa situação muito complicada já. Em abril desse ano, do nada, assim, literalmente do nada, nós tivemos a informação vindo da Secretaria de Estado americana, né, sob o controle do Marco Rubio, que essas pessoas já estavam nos Estados Unidos e saíram numa operação, tá, secreta americana. O Maduro tentou falar que não, nós fizemos uma negociação, eu libertei eles e tudo mais, só que caiu por terra, porque foi realmente uma operação do Black Ops, que infiltraram dentro da Venezuela, extraíram essas pessoas, ninguém sabe muito bem os detalhes, não sabe se houve confrontos, se houve ali pagamentos para agentes do Maduro fazer vista grossa, né? Ainda não temos esses detalhes, talvez daqui a alguns anos nós tenhamos. Fato é que embaixo das barbas do Maduro, os Estados Unidos entrou, tirou 4 pessoas de uma embaixada e ele não soube explicar o tamanho do problema disso. Então, nós começamos a ter vários movimentos na América Latina,
sendo cada vez mais aquecido ali no final de maio, começo de junho. Aqui no Brasil que ficou muito marcado foi que um emissário do Donald Trump veio, se reuniu com alguns senadores, se reuniu com alguns secretários de segurança pública, como o do Rio e o de São Paulo, e fez um pedido formal para o Brasil classificar tanto o Comando Vermelho quanto o PCC como organizações terroristas. Formalmente, depois de alguns dias, o Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF e atual ministro da Justiça, falou que isso não seria feito porque esses grupos, apesar de serem parte do crime organizado, miravam apenas o lucro financeiro, não tinha um cunho religioso, extremista religioso, para serem classificados como terroristas. O que é um absurdo, porque, primeiro, você faz uma simplificação torta do que é o terrorismo, né? Existem casos de terrorismo que nada a ver tem com religião, como, por exemplo, separatistas no Chile, na Espanha, né, entre outros países, e isso mandou uma mensagem muito ruim do Brasil. Então, nós vimos aí o Brasil com toda essa questão das tarifas, vários motivos para o Brasil estar envolto nisso. Isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos começou esse processo com outros países. Eu lembro que teve uma sexta-feira, que era a sexta-feira que todo mundo acreditava que sairia a aplicação da Lei Magnitsky no Nicolás Maduro, perdão, no Alexandre de Moraes, que, na verdade, naquele dia saiu a definição, o enquadramento do Maduro como um narcoterrorista e também classificando o Cartel de los Soles como uma organização terrorista. Eu fiz um programa naquele dia, professor, e eu falei, olha, eu sei que está todo mundo aqui atento com a questão do Brasil, aguardando, a gente sabe tudo o que implica, mas esse fato aqui de hoje é mais importante do que a Magnitsky ser aplicada, é mais relevante e a curto, médio prazo terá muito mais resultados. Eu acreditava, ainda falei ali, talvez daqui 6 meses, mas a velocidade foi muito grande. E o que aconteceu? Vários países começaram a apoiar os Estados Unidos. Trinidad e Tobago colocou o seu território à disposição para os Estados Unidos utilizarem ações, e Trinidad e Tobago, a gente poderia dizer que Trinidad e Tobago praticamente é Venezuela. Eles estão mais próximos da Venezuela do que, por exemplo, o Fernando de Noronha, do Brasil. 20 quilômetros de território marítimo separa os dois países, né? E Trinidad e Tobago é um arquipélago bem pequeno mesmo. Então, assim, literalmente na porta da Venezuela. Nós temos agora a Guiana também, né, se colocando à disposição dos Estados Unidos para que o território seja usado da forma que eles acharem melhor. Nós temos a Argentina, que, primeiro, montou uma operação especial do que seria a sua Polícia Federal para combater o PCC dentro do território. E temos agora, saiu na segunda-feira, acho que foi segunda ou terça-feira, o Milei classificou o Maduro como narcoterrorista e o Cartel de los Soles também. O Equador fez o mesmo e o Paraguai fez o mesmo. E por que tudo isso começou a acontecer? Aí veio à tona a questão do México. Em maio desse ano, os Estados Unidos fez um acordo com um dos principais chefes de cartéis, né, de todo o México, que é conhecido como El Chapito, tá? O filho do El Chapo, aquele do cartel de Sinaloa, que aparece no seriado Narcos México, tem vários seriados sobre ele também. O Chapito fez um acordo com os Estados Unidos, e o acordo parece que foi muito grande. Primeiro, por quê? Geralmente, quando os Estados Unidos fazem esse tipo de acordo e dá proteção, eles dão a proteção para a pessoa, né, o delator, e os parentes próximos, ou seja, esposa ou marido, filhos, no máximo ali os pais, dependendo muito da situação. No caso do Chapito, foram 17 pessoas beneficiadas pelo acordo dele. E o que o Chapito entregou? Todo o esquema da onde vinha a droga. E ele fez as ligações diretas ao Nicolás Maduro como o grande operador do Cartel de los Soles e o homem que cuidava da distribuição de toda a cocaína praticamente
produzida dentro da Colômbia. Os últimos dados que nós temos, que é de 2022, dão conta que 90% da cocaína produzida dentro da Colômbia é distribuída pelo cartel de Los Soles, o que dá 25% da cocaína no mundo, tá? Dados de 2022, distribuídas pelas mãos do Nicolás Maduro, Padrino López, Diosdado Cabello, que são os 3 homens fortes do regime venezuelano. Então, só para a gente ter uma noção da onde que a coisa está indo. Então, os Estados Unidos, com esse acordo feito com o Chapito, fica muito claro que eles conseguiram amarrar judicialmente muitas das pontas para, primeiro, não reconhecer de forma alguma o governo venezuelano. Tanto a secretária de imprensa, né, que é secretária do Trump também, a Caroline Leavitt, quanto o Marco Rubio e outros membros das relações exteriores dos Estados Unidos têm se referido ao Maduro como um narcoditador que tomou o controle do país. A Venezuela não tem um governo, tem um bando de criminosos que hoje tomaram o poder dentro do país. E ontem nós tivemos alguns desdobramentos importantes em cima disso. Porque os Estados Unidos, né, junto ali do próprio Marco Rubio, estaria realizando reuniões. Ontem ainda estava com informações de fontes, hoje já começa a se tornar algo mais oficial, está trazendo para essa ação esquadras de outros países. E o Marco Rubio está trazendo para essa ação a Itália, o Reino Unido, a França e o México. Tá? São os países que os Estados Unidos querem que integrem uma força conjunta na região. Mesmo o México é estranho, tá no meio, né? Sim. Por causa do governo. E aí eu vou falar sobre isso. Ontem eu até expliquei essa questão do México. A França já aceitou, tá? A França já aceitou. A França tem territórios ultramarinos aqui no Caribe, já está enviando destacamentos também para ajudar nessa força-tarefa. O que me parece, tá, professor, que o Trump está querendo montar uma coalizão tal qual o Bush fez. Não estou fazendo uma assimilação ipsis literis, mas é um movimento parecido com o que os Estados Unidos, o Bush, fez ali para a derrubada do Saddam Hussein no Iraque. É tanto que o próprio regime cubano, ontem à noite, estava falando sobre isso. Deixa eu só molhar as palavras aqui, professor. Sobre o México. Sim, é uma situação bastante complexa que a Cláudia Sheinbaum está. E eu não sei se isso é estratégico do Trump para emparedá-la ou se ele tem uma visão diferente. Mas o México, hoje, o partido Morena, que lá está, da Cláudia Sheinbaum, ela é tutelada pelo López Obrador. É como se fosse Lula e Dilma, os dois, assim, tá? A Cláudia Sheinbaum e o López Obrador. E a situação é que está ocorrendo vários escândalos e denúncias dentro do México que a Cláudia Sheinbaum teria feito acordos com o crime organizado de pacificação, muito parecidos com o que o Geraldo Alckmin teria feito aqui na época que era governador do estado de São Paulo com o PCC, né, que é dito abertamente, né, na imprensa no Brasil, é algo que é discutido já há mais de 10 anos, que esses acordos teriam ocorrido, e a Cláudia Sheinbaum teria ou feito esses acordos ou prosseguidos com acordos já instituídos pelo seu antecessor e mentor político, o Manuel López Obrador. Então, ela fica numa situação complexa. Os Estados Unidos, né, o Trump já falou nominalmente que se o México não cooperar com a questão no combate às drogas, ele já classificou o cartel de Sinaloa como organização terrorista, ele vai fazer uma incursão militar dentro do México para capturar os cabeças do cartel que ainda lá estão. Lembrando que ele já está com El Chapo preso, agora El Chapito também, e tem alguns outros sicários importantes presos, mas existem outros cartéis até piores, tá? E muito bem armados dentro do México, assim, e o nível de preparo é no nível militar, assim, pesado que eles têm, tá? Veículos blindados, obuseiros, assim, se procurar, assim, exército cartéis mexicanos no Google,
é de assustar as imagens, tá? É muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil do crime organizado. Parece um exército de verdade, assim, um exército estatal e tudo mais, né? Ou pelo menos aí uma milícia de mercenários. É algo assustador. Tanto que o Ministério da Defesa da Ucrânia conseguiu identificar dentro da legião estrangeira deles vários sicários que estavam sendo enviados aqui da América Latina, muitos deles mexicanos, para ganhar experiência de combate na guerra e levar isso de volta para o México, para os cartéis. E aí a inteligência ucraniana descobriram esses elementos e retiraram eles, extraditaram para fora e informaram os Estados Unidos de que isso estava acontecendo. Isso já está na mão do governo mexicano também, então precisa ver como é que vai ser. A situação da Cláudia Sheinbaum nesse quesito ela é bem complexa. Ela já falou recentemente assim, olha, a gente pode conversar sobre uma incursão do exército americano aqui para combater os cartéis, só que vocês terão que ser acompanhados também pelo exército mexicano. Então, é uma situação difícil, porque a situação do México é muito parecida com a da Colômbia dos anos 80 e da primeira metade dos anos 90 ali. Né? Então, é uma relação complexa. Interessante aí do México. Agora, com esse avanço aí dos Estados Unidos, o que ele pretende? Ele não está com uma força para invadir, né? Tem poucos homens para fazer uma invasão, não está sendo comentado seriamente. É uma invasão, pelo menos por enquanto. O que ele pretende? Fazer uma operação pontual de captura ou morte do Maduro? Olha, o governo americano, em diversas oportunidades, é quase dia sim, dia não, tem dado indícios claros do que eles querem. Capturar o Maduro, levar ele para os Estados Unidos e ele ser julgado e eles terem acesso a mais informações. Eles entendem que o Maduro é a peça que pode desmantelar o esquema, né, dos narcos-estados na América do Sul, o que vai assim frontalmente e atinge no âmago do Foro de São Paulo, né, porque aí a gente está falando Brasil, Bolívia, Peru, Colômbia, Cuba, Nicarágua, né, o próprio Panamá, não o governo diretamente, apesar de ser um governo de esquerda no Panamá, o México. Então, assim, o tamanho do buraco é muito grande se o Maduro for capturado e ele falar. Assim, pode acabar com partidos políticos, tá? Porque hoje a América Latina ela tem uma estrutura mexicana, é a mexicanização, onde o crime organizado ele está totalmente infiltrado dentro das estruturas do país. El Salvador é um país que a gente vê que conseguiram, tá? Aí tem outros problemas que depois os salvadorenhos vão ter que ver lá com o Bukele, mas o problema imediato, eles conseguiram sair do país mais violento de todo o continente, das 3 Américas, né, para um dos mais seguros atualmente. E conseguiu tirar a estrutura do crime organizado de dentro do Estado. Agora, se a gente compara com o Brasil, por exemplo, a gente vai pegar a operação que teve, a Carbono Oculto, a gente vê que o crime organizado está amplamente infiltrado dentro do Estado. Muito mais do que a gente possa imaginar até. Isso aí é uma certeza. Então, o que os Estados Unidos estão querendo fazer é capturar o Maduro. Essa é a intenção. Eles subiram o prêmio pela cabeça do Maduro ali. Quando eu digo a cabeça, é a captura, não a morte, tá? Para 50 milhões de dólares. Existem grupos de mercenários que já tinham dito ainda na administração Biden: olha, o prêmio pelo Maduro está de 15 milhões. Se vocês subirem para 50, nós aceitamos o serviço. Ali, mais ou menos em março, abril, subiu para 25 milhões e agora, um mês atrás, subiu para 50. Isso foi um apito, tá? Tipo, ó, tá liberada a temporada de caça. Além disso, há indícios de que Israel também estejam com agentes dentro da Venezuela já há algum tempo, por conta dos grupos terroristas que são afiliados ao governo do Maduro, principalmente o Hezbollah, tá? Mas há membros do Hamas ali dentro. Há uma influência da Fatah, o partido do Saddam Hussein e do
meu Deus, me fugiu, do Yasser Arafat, né? Historicamente, a Fatah está em vários países ali do Oriente Médio, é um partido jihadista. Inclusive, o filho de um membro da Fatah chegou a ser vice-presidente da Venezuela. Tá? Qual o nome dele, meu Deus? Espera aí, que agora eu vou lembrar o nome dele. Poxa vida, eu esqueci o nome dele. Eu falei ontem desse sujeito ainda. Não tem problema, não. Não, eu esqueci. Ele foi vice-presidente do Maduro ali em 2016, 2017. Ele era ministro do petróleo até pouco tempo atrás. Daqui a pouquinho eu lembro o nome dele. Enfim, então assim, o que a gente pode esperar é uma infiltração. Eu acho que os Estados Unidos vai tentar minar o regime. Eu acreditava mais há 3 semanas atrás na invasão. Hoje me parece que os Estados Unidos quer que o regime primeiro mingue por dentro e que comece a ocorrer desestabilizações na cúpula, o que já estaria acontecendo, tá, professor? O Maduro já foi na televisão, já falou que deixou claro que algumas pessoas não estão atendendo ele como antes, alguns estão abandonando a revolução, ele está apelando muito mais para as milícias armadas do que para o exército regular. Então, os Estados Unidos eles estão apostando numa convulsão interna na própria cúpula do Maduro para ver se entregam a cabeça dele, e aí, entregando a cabeça do Maduro, você vai começar a fazer um processo de transição, né? Então, a expectativa no momento é essa, mas eu não descarto uma invasão também, porque os Estados Unidos eles estão a cada semana aumentando o contingente. Já são 4.000 militares, 4.500 militares na região, são 2.200 fuzileiros navais, tem um porta-aviões, um porta-helicóptero, tá? Isso é um poder, assim, absurdo. Seria o suficiente para fazer uma operação como a Just Cause, que aconteceu em 89 para derrubar o Noriega, o então presidente do Panamá, que também tinha envolvimento com o narcotráfico, né? Inclusive chegou a dar guarida ali para o próprio Pablo Escobar, né, um pouco antes da queda do governo dele. Então, eu não sei se a invasão, uma possível invasão dos Estados Unidos à Venezuela exigiria tanto pessoal. Acho que ela seria mais estratégica, né? Então, a ver. Mas eu acho que eles estão tentando deixar o regime o mais fraco possível para evitar ali o custo humano, talvez, numa incursão ou esperando aí a entrega da cabeça do Maduro pelos próprios membros do regime para se salvar. Mas o Maduro poderia fugir, né? Ir para Cuba, ir para, sei lá, ir para Nicarágua. O primeiro grande destino que ele teria para ir era a República Dominicana, né? Só que os Estados Unidos já cercou essa opção, a República Dominicana já foi avisada que se eles fizerem alguma coisa para dar ali fuga ao Maduro, eles irão sofrer consequências graves, principalmente no campo econômico, então eles fecharam. A administração Trump está fazendo muito isso. Eles queriam cercar o Putin, por exemplo, começaram a ameaçar os principais compradores. Brasil, Índia, a Índia já está sofrendo, o Brasil está dobrando a aposta sem ter nenhuma carta na mesa para combater isso, o que vai ser muito ruim para nós, povo brasileiro, né, no geral. E ele está aplicando, o Irã também, no mesmo dia que foi aplicada a lei Magnitsky aqui no Brasil, foi aplicada em mais de 50 pessoas dentro do Irã, todas elas ligadas ao mercado petrolífero, tá? A indústria petrolífera ali do Irã, e que as empresas eram utilizadas para a frota fantasma e o tráfico de petróleo sancionado que a Rússia estava fazendo. Então ele está usando essa estratégia de cercar. Saiu a notícia, eu até tratei disso na semana passada, de uma possível operação chamada Operação Imeri, que seria uma operação de extração do Maduro feita pelo Exército Brasileiro, que teria sido negociada. Tá? Há diversos indícios de que essa preparação teria sido real, mas houveram ali dissidências dentro das Forças Armadas brasileiras que não quiseram, de forma alguma, participar ou ser parte de uma operação como essa, ainda mais para favorecer o Nicolás Maduro. E também, né, há informações de que esses dados dessa operação teria chego nos Estados Unidos
e que os Estados Unidos teriam feito contatos com o governo brasileiro falando, olha, se vocês fizerem isso, talvez a conversa que já não está boa vai ficar muito pior. Então, não sabemos se isso vai acontecer, se não vai, eu acredito que não, tá? Até pela forma que a coisa veio a público, porque se acontecer, eu acho que o PT ali vai ter um apoio político em torno disso, de no máximo de 5 a 10% da população, que é a mais extremada de esquerda. Porque boa parte do eleitor do PT não sabe nem o que é esquerda e direita direito. Ele acredita muito mais ali naquele mito do Lula, pai dos pobres, da picanha e etc. Né? Então, ele ficaria numa situação muito difícil de explicar. Perfeito. Agora, aí no caso da Venezuela, como é que está o comportamento da Rússia e da China, né? Que são apoiadores aí do regime. Isso aí não poderia gerar um atrito entre Estados Unidos, China e Rússia? Está gerando, só que aqui são coisas diferentes, né? A Rússia ela tem vários interesses na região. Eu costumo dizer que a Rússia é a pólvora e a China é o banco, tá? Para o Foro de São Paulo. O grande problema atualmente é que a China ela está numa posição de tomar muito cuidado com tudo, porque ela tem os próprios problemas com os Estados Unidos que precisam ser bem equilibrados. Então ela está ajudando a Venezuela com aquisições dentro da PDVSA. Tá? A China está fazendo cada vez mais aquisições, ela está tentando tomar um controle sem aparecer tanto da PDVSA, que é a Petrobras da Venezuela, e assim auxiliar, tá, todo a estrutura do Maduro para que ele continue no poder. Além disso, nós temos as milícias, né? Vários desses vídeos estão saindo, o pessoal tirando sarro das milícias, mas tem um que eu mostrei na semana passada no canal, Marcelo, que é o seguinte: o senhorzinho tá ali falando, você vê que é um coitado, só que ele dá uma informação muito importante. Ele fala, não, nós temos atiradores profissionais e fomos treinados pelos nicaragüenses, cubanos e chineses, os chinos, ele fala, né? Então, assim, a China também está dando preparo militar para esses milicianos dentro da Venezuela. A Rússia já tem um problema, porque, assim, qual que é o papel que a Rússia tinha? De diversos apoios tecnológicos e de armamentos, tá? Para o Maduro, principalmente a partir de 2019, quando o Maduro ia cair, o Putin mantém ele no poder. Eu detalho isso muito bem no meu livro sobre o Foro de São Paulo. O ponto ali que nós temos agora é a Rússia tem os seus próprios problemas no leste europeu e eles estão começando, né? Inclusive hoje eu vou falar disso lá no PH Vox, hoje é sexta-feira, né? Nós estamos aqui gravando. Nós vamos falar sobre a pressão diplomática que a Rússia está querendo começar a exercer junto com Cuba e outros países para poder dar uma posição para o Maduro, que parece está tentando levar agora a questão para a ONU. Outra coisa que o Maduro está fazendo junto com Gustavo Petro. De repente, né, eles que sempre andam de uniforme militar, colocaram um terno, uma gravata. O Diosdado Cabello foi na televisão e disse o seguinte: não, estamos enviando 15 mil militares para a fronteira com a Colômbia porque vamos combater o narcotráfico. E a Colômbia está fazendo o mesmo. Não, aqui, ó, nós, os dois governos, estamos colocando aqui, vamos combater o narcotráfico juntos, não temos interesse, não temos nada a ver com os narcotraficantes. E o Maduro já enviou o Ivan Gil, que é o seu ministro das Relações Exteriores, para fazer uma reunião com o encarregado da ONU na Venezuela. Essa reunião já aconteceu, tem fotos e tudo mais. Por quê? Eles estão falando o seguinte: não, olha só, nós estamos combatendo o narcotráfico, não fazemos parte disso. Isso daqui é uma desculpa que eles estão dando para acabar com a nossa soberania nacional. E a Rússia vai vir chancelando isso. Ontem a nota de Cuba também ia nessa linha, tá? E houve também já uma reunião do Maduro em pessoa, tá? Também tem vídeos disso já, com o embaixador chinês na Venezuela. Ele fez questão de filmar essa visita, e ele está com a Delcy Rodrigues ali também, né? Que atualmente é a vice dele, e é uma figura histórica importante dentro do regime venezuelano. Então a Rússia e a China estão atuando muito nessas áreas no momento.
Vale lembrar que o Irã tem uma posição importante dentro da Venezuela, principalmente no fornecimento de gasolina, porque a Venezuela hoje ainda extrai petróleo, mas já não tem tanta capacidade de refino. Os chavistas derrubaram, assim, destruíram a capacidade de refino de um país como a Venezuela. Então eles dependem muito de importação de gasolina, por exemplo, do Irã. Só que o Irã também está com seus próprios problemas, depois de ser bombardeado da Guerra dos 12 Dias em junho. Então, não sei se o professor percebe o que eu estou dizendo, desse cercar que os Estados Unidos está fazendo dos seus alvos. É uma estratégia que a gente começa a ver que vai virando um padrão. Fizeram isso com a Rússia, estão fazendo isso com a Venezuela. Os pontos de apoio vão sendo cercados antes de eles irem direto no alvo. E está havendo um encirclement, né? Um cercar à Venezuela também e ao Brasil. Isso é importante. Que percebe-se que a Secretaria de Estado tem 3 alvos claros: Brasil, Cuba e Venezuela, aqui na região. E o Brasil, ele está no meio disso, só que aqui o governo, eles têm o espantalho dialético do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, que é uma parte da coisa, não é o todo, é 30% de todos os casos que nós temos aqui que envolvem o Brasil. Por exemplo, o Fernando Haddad, ele teve a reunião com Scott Bessent cancelada, que é o secretário do Tesouro americano. Ele foi na Globo News colocar a culpa no Eduardo Bolsonaro. Ok, só que em momento algum a Globo News, o Fernando Haddad ou qualquer pessoa da grande mídia disse o seguinte, que no sábado, a reunião seria na quarta, no sábado, o Vladimir Putin ligou para o Lula. O telefone do Lula tocou, era o Putin. O Putin conversou com ele. No domingo, pousa um quadrijato sancionado pelos Estados Unidos por vários carregamentos ilegais para a Venezuela no passado. Esse avião, que não deveria pousar no Brasil, pousa no Brasil, fica 3 dias escondido dentro de um hangar no Aeroporto Internacional de Brasília. Estava vindo de todos os países ali da África subsaariana que o Putin ajudou a aplicar golpes de Estado. Ninguém sabe o que esse avião veio fazer aqui, o que ele descarregou, o que ele carregou. Saiu, passou por La Paz, Santa Cruz, na Bolívia, Bogotá, na Colômbia, pousos de 2 a 3 horas apenas, e foi para Venezuela, onde ficou mais 4 dias em Caracas. E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, enquanto o avião estava escondido no Brasil, ele sai daqui numa terça-feira, na própria segunda, o Scott Bessent cancela a reunião. Mas, assim, para qualquer pessoa que faz um acompanhamento próximo, sabe o que levou esse cancelamento. O Brasil está dando indícios de que não quer ter uma boa relação com os Estados Unidos da América. E aí, o governo faz o quê? Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. É um realejo. Eles vão com um realejo ali e que foge da realidade. Porque a própria Casa Branca, em um documento oficial, no dia que aplicou a Lei Magnitsky no Brasil, deixou explícito, incomumente, essas foram as palavras, incomumente, o Brasil tornou-se uma ameaça à segurança nacional, economia e as relações diplomáticas dos Estados Unidos da América. E era uma coisa que eu vinha dizendo já desde o começo de julho. O Brasil virou um problema de segurança nacional para os Estados Unidos, né? E depois a gente viu esse documento dizendo isso, ipsis literis, né? O Brasil é um problema de segurança nacional para nós, num documento oficial da Casa Branca. Questões tão tensas aí no ar, né? Você acha, então, que o Maduro vai ser deposto, então? Olha, eu já vi o Maduro se salvar 3 vezes. Então, por isso que eu estou perguntando. 2015, 17 e 19, tá? Foram as 3 vezes que eu vi o Maduro se salvar, mas uma coisa eu tenho que dizer, eu nunca vi ele numa situação tão crítica como essa. Mesmo em 2019, que ele estava com as malas prontas, recebeu um telefonema do Putin e o Putin descarregou o Wagner Group lá dentro do país. Mesmo naquele momento, eu não vi o Maduro numa situação tão crítica e ele está demonstrando desespero, né? Ele está fazendo vários vídeos com milicianos e um monte de coisa, a propaganda está a todo vapor. Há informações de que ele não está ficando mais de 4 horas no mesmo lugar,
tá? Então, toda hora mudando ele de posição de helicóptero, ele está vivendo em bunkers. Então, assim, a situação dele é crítica. Se eu tivesse que apostar, vamos lá, me dá R$ 10 para apostar, professor. Eu apostaria 7 na queda e 3 na permanência. Vamos esperar. Tá bom, PH. Muito obrigado aí por nossa conversa. Eu que agradeço, é sempre um prazer, estou sempre à disposição, meu caro. Obrigado. E agradeço a todos que nos acompanharam.